Gloria in excelsis Deo. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez com vocês, Diácono Deusmar Andrade, dia 17 de setembro, 24º domingo do tempo comum, e nós iremos meditar hoje sobre a bondade, a misericórdia, a compaixão de nosso Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, assim nos fala o Salmo de hoje. E nós somos chamados a ser misericordiosos como o Pai. Este Pai que faz chover sobre os justos e injustos. Imagina se os injustos não recebessem a chuva. Quanta gente não iria morrer de fome, não é, pessoal? E talvez nós mesmos não receberíamos a chuva que vem do céu. Esse Pai misericordioso que deixa o joio crescer junto com o trigo, na expectativa de que a força da terra, a chuva que vem do alto, ou seja, a comunhão fraterna e aquela graça que vem de Deus transforme, mude aquele joio em trigo. Aquilo que é biologicamente impossível, o joio se transformar em trigo, mas através da graça é possível. É por isso que Ele deixa o joio crescer, pela sua infinita misericórdia. Aquela misericórdia, meus irmãos, que não apaga, aquela chama que ainda fumega. Aquele amor que não é fervoroso, mas que Deus permite, na confiança de que Ele vai crescendo, porque Deus enxerga em nós aquilo que nós ainda não somos. Deus vê em nós o santo que nós ainda não somos. E esse é o grande mistério do seu amor misericordioso. Esse amor misericordioso, meus irmãos, deve nos levar a ter um coração mais compassivo com os outros. Quantas vezes nós revestimos de justiça a nossa ira humana, porque não podemos ser bobinhos, não podemos ser abestados. Ah, mas isso é injusto. Será que a nossa verdadeira preocupação é com justiça ou com o nosso ego que foi ferido? Ou com o nosso egoísmo, a nossa máscara de potência que foi ferida? Lembremos daquele salmo que diz e nos ensina: a ira do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Na primeira leitura nós vamos ver: se não tens, escutem bem, compaixão do teu semelhante, como poderá pedir perdão dos teus pecados? O livro do Eclesiástico nos coloca essa proposição, tanto que no Pai Nosso nós rezamos: perdoai as nossas ofensas, do mesmo modo como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Um compromisso, meus irmãos. Se eu me reconheço o pecador, vejam só, se eu me reconheço o pecador, eu consigo ter mais misericórdia com aqueles que são pecadores, porque eu tenho consciência do meu próprio pecado. E também tenho consciência mais do que isso, de que se me falta a graça de Deus, eu poderia cometer pecados muito piores do que aqueles grandes escândalos que nós vemos, infelizmente, nas televisões. Se nos falta a graça de Deus, meus irmãos, só nos resta o fundo mal, o homem pecador, porque tudo o que nós há de bom é fruto da graça de Deus. Esse primado da graça nos ajuda a também ter um coração mais misericordioso. E ao olharmos para um pecador, não julgarmos com as nossas próprias lentes, mas rogar a Deus a misericórdia para que ele também seja salvo. Afinal, o Senhor não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Como diria aquela música muito conhecida: onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Nós reconhecemos que se nos falta o amor de Deus, se nós não tivéssemos tido uma experiência com Deus, quem sabe poderíamos ser um dos maiores pecadores da nossa cidade, do nosso estado. Lembro, no começo da minha caminhada, existia um grande pregador que sabia a doutrina perfeitamente, porém foi cedendo no pecado, foi cedendo, se afastou de Deus e da igreja. Alguns anos depois, vi no jornal uma notícia que ele tinha sido preso por tráfico de drogas. O maior traficante de drogas sintéticas do Ceará naquele ano. Maior apreensão da polícia. Vocês imaginam só, de pregador a um grande pecador. Quem está de pé, meus irmãos, cuidado para não cair. No evangelho de hoje, Jesus, ele é interpelado por Pedro, que pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 70 vezes, ou até 7 vezes? Vejam, essa referência de 7 vezes, 70 vezes 7, se encontra no livro do Gênesis, que Deus, para proteger Caim, mesmo depois que ele pecou, prometeu que aquele que infligisse dor, sofrimento a Caim, iria ser penalizado 7 vezes mais. Por isso Pedro dá uma medida justa. Senhor, será que devo perdoar até 7 vezes? Ou seja, até mesmo o pecado de Caim, que matou o próprio irmão, devo cumprir na minha vida aquela justiça que tu deu a Caim? E Jesus diz: não, até 70 vezes 7, ou seja, uma medida transbordante.
E essa medida faz referência a outra passagem também no Gênesis 4, versículo 24, falando de Lameque. Que Lameque, na ira, diz, olha, se Caim vai ser vingado 7 vezes, Lameque se vingará 70 vezes 7. Jesus nos coloca então de que a maldição da ira, da revolta, da retribuição deve ser compensada com uma graça do perdão, da misericórdia. Claro que isso não é ser bobinhos, porque o próprio Jesus que falou, se alguém te bate numa face, oferece a outra, é o mesmo Jesus, por exemplo, que diante do Sinédrio, ao levar um bofetão de um soldado, diz, por que me bates? Se falei mal, me mostra onde, se não, por que me bates? Mas é a realização da misericórdia, que não quer retribuir na mesma moeda, mas aceitar em si as consequências do pecado. Jesus mostra isso muito claramente, como todos nós somos perdoados. Essa parábola é para cada um de nós, que fala de uma fortuna, ou, em algumas traduções, 10.000 talentos, o que seria equivalente a 60 ou 100 denários, ou 60 ou 100 milhões de denários, milhões de diários de trabalho. Se convertêssemos isso para o real, seriam algumas toneladas de ouro. Um homem que com certeza não teria capacidade de pagar aquilo. Somos nós que pecamos e merecemos uma condenação eterna pelo pecado, mas somos salvos porque nos arrependemos. Não teríamos como pagar isso, não teríamos como, mesmo que sofrêssemos a morte da cruz, nós não conseguiríamos por nós mesmos pagar a dívida do pecado. Essa dívida eterna, infinita, foi paga por Jesus gratuitamente. E é exatamente porque eu fui perdoado que eu devo também agir com misericórdia. Mas essa misericórdia não é somente uma atitude pieguista. Vejam, a atitude desse homem que foi perdoado. Ele diz, Senhor, dá-me um prazo e eu te pagarei. O desejo de reparar as faltas é algo fundamental, por exemplo, para o sacramento da confissão, porque mostra com as obras aquilo que se acredita com a fé. O desejo de reparar as faltas, reparar o pecado. E é por isso que o Senhor, dono de uma grande riqueza, ele se compadece e perdoa. Felizmente, o final dessa parábola todos nós conhecemos. Esse homem não vive conforme a misericórdia. Então vejam, a condenação desse homem não é tanto pela dívida que ele tinha, que foi perdoada por causa do arrependimento que ele teve, mas pelo fato de ele não ter aprendido a viver conforme o patrão, com um coração bondoso e misericordioso, em escala muito menor, porque aquele homem devia algo em torno de 30 denários, de 300 denários, perdão. Então, uma coisa muito menor do que a fortuna, as toneladas de ouro que ele devia. Nós também, meus irmãos, se tivéssemos consciência de quanto somos devedores a Deus, pela sua misericórdia, diante do pecado que nós cometemos, teríamos um coração mais misericordioso com aqueles que nos afligem, que nos imputam faltas, que nos fazem sofrer. Peçamos a Deus a graça de ter um coração misericordioso como o Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.